E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 9, precisamente. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde tu estás? Capítulo 3, verso 9 de Gênesis. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde tu estás? Bom, o livro de Gênesis é um livro extremamente rico, fascinante, porque revela para nós a criação de todas as coisas, né? A maneira como o Criador revelou o seu poder, a sua natureza e a forma como ele criou todas as coisas. O capítulo 3 é o capítulo que fala da queda do homem. É o capítulo que fala quando o homem pecou, quando o homem caiu. E o capítulo 3 do versículo 9 é aquele episódio quando Adão peca e se esconde. Adão peca e se sente com vergonha, ele se esconde de Deus, ele percebe a sua nudez. E Deus se apresenta para Adão perguntando: Adão, onde tu estás? A pergunta de Deus é uma pergunta que vai gerar automaticamente dentro dele uma reflexão. Na verdade, não só a pergunta do Deus de Gênesis, mas também a pergunta do próprio Deus nos evangelhos. Aí eu falo do Deus reencarnado em corpo, Jesus Cristo. Ele dentro dos evangelhos, você vai ver Jesus perguntando muitas das vezes para os discípulos, para os fariseus, fazendo indagações, colocando questionamentos. E toda vez que Jesus perguntava, obviamente ele já sabia a resposta. Mas a pergunta era com a intenção de gerar uma reflexão. É com a intenção de fazer as pessoas pensarem. É com a intenção de fazer alguém chegar em algum lugar. Então toda pergunta que Deus faz desde Gênesis até os evangelhos, que quando foi Cristo começou a perguntar e colocar, a responder também perguntas com outras perguntas, você percebe que desde o início Deus queria deixar uma reflexão para o coração do homem quando ele fazia indagações. Porque Deus, sendo o Todo-Poderoso, tendo todo o poder do céu e da terra, ele já sabe as respostas. Ele é onisciente. Ele tem a consciência de todas as coisas. Ele tem o conhecimento de tudo. Nada consegue enganar a Deus. Nada consegue se esconder de Deus. Deus sabe de tudo. Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Então por que ele pergunta? Então por que ele questiona? Então porque muitas das vezes ele faz questionamentos. A questão é justamente isso. É que na maioria das vezes que Deus perguntava, que Jesus perguntava, era com a intenção de fazer com que aquela pergunta gerasse uma reflexão. As perguntas de Deus nos fazem pensar. E muitas das vezes as perguntas nos fazem chegar até mesmo nas respostas. Você vai perceber aqui no texto que Deus já sabia que Adão tinha pecado. Deus já sabia que Adão tinha caído. Deus já sabia dos erros que Adão havia cometido. Só que aí Deus pergunta: Adão, onde tu estás? É interessante a pergunta, porque Deus sabe onde Adão está, mas Deus pergunta para Adão: onde tu estás? E é interessante porque quando ele pergunta onde tu estás, nos faz refletir. O lugar que o pecado possa ter nos levado. Para onde o pecado levou Adão? O pecado levou Adão para um lugar onde ele resolveu se esconder de Deus. Ele percebeu que estava nu e ao perceber se esconde. O pecado faz isso. O pecado faz a gente se esconder. O pecado faz a gente omitir. O pecado faz a gente, muitas das vezes, viver essa negativa dentro do nosso espírito, do nosso coração. Porque o pecado faz você viver uma mentira. Ele está se escondendo, ele está com vergonha. O pecado gera tudo isso. Ele se esconde por causa do seu pecado. E ao descobrir que estava nu, foi exposto ali os seus erros, foi exposto ali não os seus erros, mas a sua nudez, a sua vergonha, que foi gerada pelo seu próprio pecado. Então a pergunta de Deus, ela gera em nós uma grande reflexão. Onde tu estás, Adão? Você tem ideia para onde o pecado está te levando?
Você tem ideia para onde os seus erros estão te levando? Você tem ideia o que essa queda gerou dentro de você? Onde tu estás? Percebeu o local? Percebeu para onde você está indo? A forma como Deus se apresenta para Adão traz para nós um pouco a percepção que Deus fazia isso constantemente. Parece que era constante o diálogo entre Deus e o homem. Só que naquele dia que Deus desceu, Adão se escondeu. Adão se escondeu porque o pecado fez ele se esconder. É isso que o pecado faz na sua vida. O pecado faz você se esconder. O pecado faz você viver uma vida oculta, mentir, enganar. O pecado gera vergonha. Faz você não mostrar para as pessoas a vida que você está levando, as coisas que você está fazendo. O pecado gera tudo isso dentro de você. Porque o pecado gera a vergonha, onde a vergonha faz você se esconder. Onde a vergonha faz você omitir. E como você não quer que ninguém saiba dos seus erros, que ninguém saiba do seu pecado, você esconde com vergonha e foge. Oculta as coisas. E é dessa forma que o diabo consegue atuar sobre a sua vida. Porque quando você engana, quem tem oportunidade de atuar sobre você é o pai da mentira. Porque quem é que vive no engano? Quem é que vive na mentira? Quem é que vive enganando? O diabo. Que a própria Bíblia determina ele como o pai da mentira. Aquele que criou o engano, aquele que criou a mentira. Aquele que criou a maldade, não literalmente todas as coisas que existem, mas que provém dele a mentira, que provém dele a maldade, que provém dele essa malignidade. Então quando você vive na mentira, você está dando brecha para o diabo atuar sobre a sua vida. É ele que gosta de atuar no oculto, é ele que gosta de atuar no escondido, é ele que gosta de atuar mentindo. Quando você vive uma vida de mentira e você se envergonha daquilo que faz e se esconde, quem encontra brecha para entrar é Satanás. E muitas vezes ele entra por causa das mentiras que você está contando, por causa das coisas que você está omitindo, por causa da vida que você está levando. Sabe? O diabo entra quando tem brecha e brecha é deixada pelo pecado. Aí você vai perceber que depois que ele peca, ele se esconde. Porque o pecado faz você se esconder. O pecado não gosta das coisas claras. É por isso que quem peca, peca no escuro. Quem peca, peca por trás. Quem peca, não peca na frente. Por quê? Porque o pecado gosta de um momento a sós, escuridão. É um espírito de engano, de mentira, de traição, de vergonha. Sabe? Adão se esconde porque o pecado gerou tudo isso dentro dele. Agora, reflete na pergunta. Deus pergunta para Adão, após a queda, onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava? Claro que sabia onde estava. Deus sabia o que Adão tinha feito? Claro que sabia o que Adão tinha feito. Deus sabia que Adão já estava caído? Claro que sabia, ele é onisciente. Ele tem a ciência de todas as coisas. Então por que Deus pergunta onde tu estás? A gente precisa pensar. Porque a pergunta de Deus para Adão está fazendo Adão refletir. Em que lugar eu entrei? Para onde o pecado me levou? Qual o local que o pecado gerou dentro de mim? Às vezes por causa dos seus erros você está entrando em locais que não era para você entrar. Às vezes por causa do pecado você está assumindo posições que não era para você assumir. Aí Deus pergunta, onde tu estás? Você tem ideia para onde o pecado está te levando? Você tem ideia para onde a sua queda está te levando? Você tem ideia para onde os seus erros estão te levando? Você tem ideia do abismo que você está entrando? Do buraco que você está descendo? Você faz ideia o local que o pecado está te levando? Porque a intenção do pecado é só te levar para o abismo. Não tem subida. Não tem crescimento. O pecado só gera morte e desgraça. Já diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. E a primeira morte que chega é espiritual.
É por isso que você perde a vontade de orar, de buscar, de ler Bíblia, de se consagrar, de ter um momento com Deus, porque o pecado vai matando você espiritualmente. O pecado destrói tudo, sabe? Então, às vezes você não está percebendo para onde esse pecado está te levando e Deus está te perguntando onde tu estás. A gente conversava sempre no jardim. A gente sempre tinha aquele diálogo pela manhã. Tinha sempre um cantinho que você costumava orar no teu quarto. O tempo que você reservava para ler mais a Bíblia e para dedicar tempo a mim. Onde tu estás? Você consegue perceber para onde o pecado está levando você? Para onde essa queda está levando você? E pelo fato de você não se despertar ainda, você está afundando cada vez mais. E a Bíblia já dizia que um abismo chama um outro abismo. Você vai afundando, você vai errando, você vai caindo, você vai falhando, você vai pecando. E quando menos percebe, você está se distanciando do propósito de Deus. Deus vira para Adão após a queda e pergunta: onde tu estás? E a pergunta de Deus para Adão me faz pensar muito. Me faz pensar porque Deus não perguntou: Adão, o que tu fez? Deus perguntou: Adão, onde tu estás? Por que Deus não pergunta para Adão o que tu fez? Por que Deus pergunta para Adão onde tu estás? A pergunta de Deus para Adão não é para perguntar qual foi o erro que ele cometeu. A pergunta de Deus para Adão é: onde tu estás? Você tem ideia do local que você entrou? Você tem ideia da distância que você tomou de mim? Você tem ideia para onde você está indo? Deus não pergunta o que Adão fez. Deus não pergunta qual foi o pecado que ele cometeu, mas pergunta se ele tem ideia da distância que ele teve. Onde tu estás? Deus está mais preocupado com a distância do que com o próprio fato de Adão ter pecado. O que significa isso, pastor? Significa que o pecado fez Adão se distanciar de Deus. E Deus estava mais preocupado com o relacionamento com Adão do que com o fato dele ter caído. Tanto que você vai perceber que após a queda, o capítulo 3 já é após a queda. Após o fato de Adão ter consumado o pecado, Deus desceu no jardim para falar com Adão. Porque não foi Deus que se distanciou de Adão. Foi Adão que se distanciou de Deus. Por isso que nunca é o Senhor que se distancia de nós. Somos nós que se distanciamos de Deus. São os meus pecados que me separam de Deus. Por isso que a Bíblia fala que os vossos pecados fazem separação. Por quê? Porque é o meu pecado que me separa de Deus. Não é Deus que se separa de mim. São os meus pecados que me afastam de Deus. Deus está preocupado com o relacionamento. Por isso a pergunta é: onde tu estás? Você tem ideia da distância que você teve? Você tem ideia do caminho que você entrou? Você percebeu o quanto o pecado te distanciou de mim? Você jamais vai ter força para vencer o pecado e os seus erros distante de Deus. Porque tem gente que fala assim: eu só vou para a igreja quando eu tiver 100% sem pecar. Só vou para a igreja quando eu parar de beber. Eu só vou para a igreja quando eu parar de fumar. Eu só vou me converter e levantar minha mão para Cristo e dizer: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida só quando eu acabar com tudo isso de ruim. Até lá, eu vou continuar levando a minha vida. Sabe quando você vai aceitar Jesus? Nunca. Sabe quando que você vai confessar Jesus como Senhor? Nunca. Sabe por quê? Porque mesmo você se convertendo, você vai continuar sendo falho. O fato de eu ser pastor, ser cristão, não me torna uma pessoa perfeita ou uma pessoa que não peca. Eu sou pecador. Eu erro também. E erro muito. A única diferença é que eu não desejo permanecer nos meus erros. Eu quero todo dia passar pelo arrependimento para que haja mudança sobre a minha vida. Sabe? Então, se você pensar que você tem que largar tudo que está fazendo para seguir a Cristo, para se converter, você não vai ter força. Por quê? Porque não é pela tua própria força que você vence o mundo. Quem vai te dar força para vencer o pecado é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito. Então, vai bebendo, vai fumando, vai cheirando, da forma como você está, se envolva com Deus. Procure a Deus. Por quê? Porque somente através de Cristo que você vai ter força para vencer os seus pecados.
Por isso, para com aquela ideia de você pecar e se afastar de Deus. Aí eu caí e me desviei. Aí eu caí e fui para o mundo. Aí eu caí. Não, não. Quando você pecar, quando você errar, se aproxima de Deus. Fica perto de Deus. Por quê? Porque quanto mais próximo você estiver de Deus, mais força você tem para vencer o pecado. Distante de Deus, você não vai ter força para vencer os seus erros, para vencer o pecado, para vencer suas crises, para vencer suas dificuldades. Você precisa se aproximar de Deus.